Agora, repercutindo sobre outro assunto do IOF, essa repercussão direta, assuntos também dos Estados Unidos, em meio a todo este debate, um outro levantamento da Genial Quest apontou que o presidente Lula lidera todos os cenários para um primeiro turno das eleições em 2026. A gente vai entender mais, então, sobre esses números com a Janaína Camelo, que chega ao vivo aqui em tempo real na Jovem Pan. Janaína, a eleição longe ainda, um pouco mais de um ano, mas esse levantamento indica, então, que Lula com chances reais no primeiro turno. Seria isso? Pois é, essa pesquisa mostra o Lula aí, Bruno, com uma larga escala, uma larga vantagem ali em relação aos outros, isso nas intenções de voto no primeiro turno, né, em relação aos outros citados nessa pesquisa, porque a pesquisa simulou 4 cenários, tendo em todos os 4 cenários Lula o principal candidato da esquerda. E aí em cada um dos cenários tem um candidato principal da direita diferente. Então a gente vai mostrar aí na tela quais são esses cenários, Bruno. No primeiro, Lula, ele aparece ali com 32% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, com 26%. Aí depois vem Ciro Gomes, com 8%, Ratinho Júnior, com 6%, Ronaldo Caiado, com 3% e Romeu Zema, com 2%. E aí os indecisos somam 9%. 14% dizem preferir votar em branco, nulo ou até mesmo dizem que não vão votar. Então, o primeiro cenário aí com Jair Bolsonaro. Agora, o segundo cenário, a disputa seria entre Lula e Michele Bolsonaro. E aí Lula aparece ali com 30% das intenções de voto, 19% da ex-primeira-dama. 10% aí citam Ciro Gomes, Ratinho Júnior é o preferido de 7%, Ronaldo Caiado tem 5%, Romeu Zema aparece com 4%, e aí 9% estão indecisos e 16% citaram as opções branco, nulo ou não votar. No terceiro cenário, com quem Lula disputaria? Com Tarcísio de Freitas. E Lula também lidera com 32% das intenções de voto. Governador de São Paulo tem 15%. E aí, matematicamente empatado com Ciro Gomes, porque ele aparece ali com 12%. Ronaldo Caiado tem 5%, Romeu Zema 4%, e 11% dizem estar indecisos e 21%, nesse caso aí, votariam em branco, nulo ou não votariam. No quarto cenário, Bruno, o embate seria ali entre Lula e Eduardo Bolsonaro. E aí Lula teria ali 31% dos votos. Eduardo Bolsonaro, deputado federal hoje licenciado, né? Tem 15% dos votos. Também está matematicamente empatado ali com Ciro Gomes, porque ele aparece com 11%. Ratinho Júnior é citado por 7%. Dos que foram entrevistados, Ronaldo Caiado e Romeu Zema também ficam empatados ali com 5% das intenções de voto, 10% estão indecisos e 16% ali nesse caso votariam nulo, branco ou não votariam. Bruno. Eu ainda vou continuar te ouvindo, porque na imagem aqui a gente observa alguns rostos novos dos governadores que também estão interessados em disputar uma eleição. E no eventual cenário em um segundo turno, como ficaria esse resultado, Janaína? No segundo turno também mostraria Lula como um vencedor. Bruno, em 2 cenários específicos, a gente vai mostrar aí na tela agora o primeiro com Jair Bolsonaro. Aí, nesse caso, Lula seria reeleito com 43% dos votos. Bolsonaro ficaria em segundo lugar com 37%. Nesse caso aí, 16 votariam em branco, nulo ou não votariam e 4% estão indecisos. Agora, se a disputa fosse com Tarcísio de Freitas, no segundo turno, Lula também venceria, com 41%, e o governador de São Paulo, 37%. E aí, nesse cenário, 15% votariam em branco, nulo ou não votariam, e 7% aí dizem estar indecisos. Bruno, esse é o resultado aí dessa nova pesquisa. Obrigado,
Janaína, ao vivo, direto de Brasília, com vários cenários em relação às eleições do ano que vem, levantamentos que estão sendo realizados com vários nomes, com o presidente Lula numa eventual reeleição, com o ex-presidente que até hoje está ainda inelegível, está numa tentativa de conseguir reverter essa condenação, e vários governadores. Eu saio da Janaína e volto a falar com a Manfredini, o que só ela viu e ouviu em São Paulo, os bastidores, em relação ao governador de São Paulo, que continua falando que vai disputar a reeleição no Palácio dos Bandeirantes, né? A Manfredini conversa sempre nos corredores, ouviu o quê? Viu o quê? Conta pra gente, Bia. Olha, Bruno, continua falando que vai tentar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, mas cada vez mais o coro em volta do governador vai aumentando, né, em torno ali de uma possível candidatura presidencial. Hoje mesmo aconteceu um evento aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, interessante, que eu falava há pouco, em Embu das Artes, aqui na região metropolitana. Um evento com a presença do governador, de entrega de unidades habitacionais, a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que foi como convidado, não era ali um evento do escopo dele, e claro, a prefeitura ali de Embu das Artes. E alguns aliados, pelo que eu ouvi aqui, pelo menos 4 aliados, chamaram durante os discursos nesse evento, tanto o governador de São Paulo de presidente, futuro presidente, quanto já o prefeito Ricardo Nunes de governador. Então esse cenário ele começa a se desenhar. Não é a primeira vez que isso acontece em um evento, que os aliados começam a tornar públicas falas como essa. Tarcísio não respondeu, não falou, não mencionou isso no discurso dele depois, mas ouviu então de mais de um aliado. E algumas pessoas próximas do Palácio dos Bandeirantes dizem que, apesar de continuar negando essa candidatura ao Palácio do Planalto, até porque tem essa hierarquia e Tarcísio é muito hierárquico, muito leal ali, fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não se coloca como opção antes de Bolsonaro deixar a cena efetivamente, mas os aliados já veem pequenos indícios, já veem sinais de que o governador poderia sim tentar uma candidatura, então, em Brasília. E, enquanto isso, a gente tem essa colocação do prefeito Ricardo Nunes. Ele não discursou, esse não era um evento da capital paulista, mas foi, então, chamado de governador. A gente já contou aqui que isso aconteceu outras vezes e ele deu entrevistas recentes dizendo que se Tarcísio pedisse, ele não negaria, né, uma candidatura aí a governador. Então, as coisas parecem que vão se desenhando, muita gente colocando os dois nessa posição. Aqui na prefeitura, o que incomodaria seria o vice de Nunes, Melo Araújo, como prefeito. Isso não está muito legal nos bastidores, o pessoal está meio incomodado, mas é papo que a gente pode conversar mais para frente aqui no Tempo Real. Márcia e Bruno. Verdade, Bia. Inclusive, a sua coluna de hoje do site é sobre esse seu bastidor de hoje, né? Que você trouxe agora. Então, pode ir lá no site da Jovem Pan, na coluna da Bia Manfredini, que você vai ler todos os detalhes, tá bom? Obrigada, Bia, pela sua participação mais uma vez. Volte sempre. Inclusive, eu quero comentar também essa pesquisa Cast com o João Belucci. Qual a sua análise desse cenário para a política nacional no ano que vem, João? Veja, Márcia, me parece muito claro que o governo, por ter a máquina na mão, sempre sai numa grande vantagem, até porque fica muito difícil diferenciar a atuação do governo politicamente e eleitoralmente. Sempre os atos políticos acabam sendo, de alguma forma, utilizados eleitoralmente. Então, com a máquina na mão, fica mais fácil. Os números são ruins para a direita, outras pesquisas apontavam a Michele, o Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro com melhores números do que essa de agora. Me parece que essa questão em referência ao Donald Trump pesou muito nos dados, deu até uma ajuda ao governo, que não estava ali com dificuldade de pautar a imprensa, tinha até a questão do imposto de renda, a medida dos 5 mil, teve uma dificuldade de captar isso politicamente, né, de ser o grande pai da ideia. Outros temas como a taxação do PIX lá atrás, que a discussão sobre a taxação do PIX, o governo vinha apanhando muito nas redes e conseguiu, com essa questão do Donald Trump, talvez melhorar os seus números. Mas ainda é muito cedo, né? Como colocou a Beatriz, você tem outros movimentos, como o Tarcísio eventualmente para a presidência, o próprio Ricardo Nunes aqui em São Paulo, que acredito, na minha visão, que seria um grande tiro no pé do Ricardo Nunes sair para governador. Lembrando que nós já tivemos casos assim em São Paulo, José Serra, depois do João Dória, e que o João Dória passou raspando. Acho que se um novo abandono da Prefeitura de São Paulo, acho que tenderia a pegar muito mal no eleitorado. Então, obrigada